Olá, meu nome é Estênio Moura, eu tenho 34 anos e há 15 anos eu lidero projetos de comunicação e de marketing. E hoje eu estou aqui para contar uma história para você. Durante toda a minha vida eu sempre me coloquei como vítima, né, das situações que aconteciam, especialmente de fracasso, mas também de sucesso. Eu nunca colocava como mérito meu, sempre era culpa de alguém, né? Então eu delegava os meus problemas para os meus pais, eu delegava os meus fracassos para os meus chefes, para os meus colegas que trabalhavam comigo, para o ambiente que eu estava, seja uma cidade que eu tinha morado, enfim. E eu nunca agi como protagonista de fato. Durante muito tempo eu passei por várias situações de altos e baixos, acho que como todo mundo. O sucesso ele vem em várias situações, o fracasso também, e a gente acaba perdendo um pouco da noção do porquê que a gente faz sucesso em determinadas coisas e porquê que a gente fracassa em outros objetivos. E aí durante esses 15 anos eu desenvolvi um método que não é uma fórmula mágica, é um método com atitudes que você precisa ter no seu dia a dia e que elas precisam ser constantes para que você consiga atingir seus objetivos. É fácil esse método, ele é um método muito prático. Ele é muito prático, mas ele não é fácil. Eu já te adianto então que se você segui-lo, você vai ter muita dificuldade para fazer isso. Não é para qualquer um, mas é para realmente pessoas que querem alcançar os objetivos de vida, tanto pessoais quanto profissionais, tá? Então são alguns passos, algumas atitudes que a gente precisa ter, são 10 atitudes, e são atitudes que eu tive na minha vida sempre quando eu tive sucesso. Sempre quando eu quis alcançar alguma coisa na minha vida, eu segui esses 10 passos, essas 10 atitudes, e eu alcancei aquilo que eu queria. E eu tenho 2 exemplos para dar em relação a isso, 2 exemplos muito diferentes, que eu vou dar no final desse vídeo. Se você ficar aqui até o final, você vai ouvir esses 2 exemplos. E eu quero te falar quais são essas atitudes que você precisa ter para alcançar os seus objetivos. Atitude número 1. Objetivo e foco. Quando eu falo objetivo e foco nessa atitude número 1, eu quero dizer que você precisa saber para onde você quer ir. Às vezes a gente fica reclamando da nossa vida porque a gente não consegue aquilo que a gente quer, mas a gente às vezes nem sabe o que a gente quer, né? Às vezes, eu quero comprar um carro. Que carro? Que cor? Qual modelo? Qual ano? Quantas portas? Quais são os detalhes do carro? Eu estou dando o exemplo do carro e dessa especificidade, porque quando você tem um objetivo, a gente costuma chamar de objetivo SMART, né? Que é um objetivo muito específico. Você precisa saber exatamente o que você quer. Por exemplo, eu quero ter um negócio, eu quero empreender. Cara, eu já passei muitas vezes por isso. Eu quero empreender, mas empreender em quê? Empreender fisicamente ou digitalmente? Empreender, você quer ter uma franquia ou quer ter um negócio próprio? Esse negócio próprio é um serviço ou você vai fazer um produto? Que tipo de serviço? Que tipo de produto? Para quem você vai vender? Ou seja, não estou pedindo para você fazer um plano aqui, não é isso, mas é para você definir muito bem o seu objetivo, né? E a partir do momento que você define o seu objetivo, você passa a ter foco nele. Por quê? Porque você sabe exatamente o que você quer. Então, vamos dar um exemplo aqui diferente. Quero fazer uma viagem. Quero viajar para o Nordeste, ou quero viajar para o exterior, por exemplo. Agora, em tempos de pandemia, a gente não está viajando, obviamente, mas vamos supor que eu queira fazer uma viagem. Eu quero viajar, mas viajar para onde? Eu quero viajar para Nova York. Tá bom, Nova York. Então eu vou pesquisar sobre Nova York, vou ver todos os lugares, eu vou montar o meu roteiro, eu vou criar a imagem do meu objetivo na minha cabeça primeiro. E aí, com esse objetivo criado, vai ficar muito mais fácil de você traçar um plano de ação e um plano de tempo também para alcançar esse objetivo. Você vai conseguir se planejar e, de novo, com foco. Então, por isso que a atitude número 1 é o objetivo, né? Esse objetivo muito bem definido e esse foco que você vai dar no seu objetivo. Atitude número 2, hábitos. Tem uma frase muito boa que diz que, na verdade, não importa que você faça uma coisa, o que importa é a quantidade de vezes que você faça ela, que você torne ela um hábito. Eu sempre digo que hábitos mudam vidas. E é verdade, porque imagina assim, você, como atitude número 1, você definiu um objetivo muito claro, né, muito específico, um objetivo SMART, que foi o que eu falei. Num segundo momento, uma segunda atitude, você começa a transformar os seus hábitos para atingir aquele objetivo, para conseguir ter foco. Então, se eu quero aprender uma nova profissão, aprender uma nova carreira, algo do tipo,
você passa a ter o hábito de ler sobre aquela profissão, de ler sobre aquela técnica, sobre aquela ferramenta, enfim. Ou seja, o foco te faz ter novos hábitos e os novos hábitos vão te levar para o seu objetivo. Então, construir hábitos, você não constrói hábitos à toa. Então, por exemplo, as pessoas falam, você tem hábito de acordar cedo, mas por que se acorda tão cedo? Não tem lógica se acordar tão cedo. Não, eu acordo cedo porque acordando cedo eu vou ter tempo de manhã para poder me preparar para alcançar meu objetivo. Então, por exemplo, o seu objetivo é ser promovido. Para ser promovido, você precisa se capacitar. Para você se capacitar, você precisa usar o seu tempo. Eu vou falar de tempo como uma das atitudes lá mais para frente. Se você tem tempo para se capacitar, você se capacita nesse tempo. Se eu só tenho, por exemplo, o período da manhã ou a madrugada para me capacitar, eu tenho que usar esse período. Então eu torno um hábito dormir mais cedo e acordar mais cedo, ou dormir mais tarde para poder me capacitar, ou eu não vou conseguir atingir meu objetivo. Por quê? Porque eu não vou ter tempo, né, esse hábito de estudar, esse hábito de ler, em outro horário, eu não sei esses horários que eu crie. Entende? Então, uma segunda atitude é você ter bons hábitos. Fazer exercício, comer bem, porque tudo isso que você for trazendo como bons hábitos na sua vida vão te levar para uma performance melhor, performance física, performance mental. É super importante que você esteja equilibrado no seu corpo e mente para que você consiga ter foco nos seus objetivos. Percebe como a coisa vai interligando a atitude de ter um objetivo com foco e ter bons hábitos? Então essa é a atitude número 2. Atitude número 3. Muita gente não acha que essa é a principal, mas para mim é uma das principais, que é entusiasmo e felicidade. Não há nada mais poderoso do que felicidade e entusiasmo. Mas aí você vai me falar, Stênio, mas como é que eu vou ser feliz? Eu só tenho problema na minha vida. E eu te digo, a felicidade, ela precisa vir de dentro de você. E o entusiasmo é a mesma coisa. Não adianta você ficar esperando que o ambiente externo, que as pessoas façam coisas, como eu disse lá no começo, para que você seja feliz, se você não está feliz com você mesmo. Tá feliz com você mesmo é estar fazendo aquilo que você quer, é ter um objetivo muito claro e todo dia caminhar para aquele objetivo, é foco naquilo que você está fazendo. Eu te garanto, você pode me cobrar aqui, se você tiver foco, se você tiver um objetivo muito claro, se você tiver hábitos muito bem definidos e bons hábitos para atingir esses objetivos ou esse objetivo, eu tenho certeza que nada ao seu redor vai te abalar. Óbvio que vão ter dias difíceis, vão ter dias que você vai falar assim, nossa cara, esse dia, estou exausto, trabalhei demais, tive vários problemas, isso vai acontecer. Não vai ser fácil, são barreiras. Mas quando você tem um objetivo muito claro, quando você tem um foco no seu objetivo, quando você tem bons hábitos e torna isso um ritmo, cara, não tem como você não ficar entusiasmado com o processo, né? A felicidade está justamente nesse processo. Então, o que todos os estudiosos, todas as literaturas dizem o resultado ele provém da felicidade, né? A felicidade em fazer algo, né? O resultado está no processo e não na chegada, tá? De você ir ao ponto A, do ponto A ao ponto B, é esse processo que é a felicidade, não é o ponto B que é a felicidade. Você chegar até o ponto B é a felicidade, ou seja, o caminho. Quarta atitude, que tem muito a ver com a atitude número 3, que é o otimismo. Se você ficar achando que tudo vai dar errado, que não tá bom o suficiente, que poderia ser melhor e que tá ruim, não vai dar certo. E aí eu tô sendo pessimista. Ou seja, você precisa ter otimismo, você precisa ver o copo meio cheio. Isso parece um pouco clichê, mas acaba sendo clichê porque é muito verdade. Você precisa enxergar o lado bom das coisas. Cara, tudo vai ter um lado bom e um lado ruim. Claro, é óbvio, mas tudo tem um lado bom e um lado ruim porque é a forma que você enxerga, não porque é a forma que elas são, que as coisas são. Você precisa olhar para as coisas e ter... É difícil, mas é uma positividade, não ingênua, mas é uma positividade de acreditar que aquilo pode ser um caminho para você alcançar o seu objetivo. Então pensa assim, vamos pensar que você definiu um objetivo muito bem lá no começo, você está focado naquilo, você quer atingir aquele objetivo, seja ele qual for. Putz, eu quero ser promovido, eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero aumentar minhas vendas, eu quero contratar mais equipe, eu quero aumentar meu lucro, seja o que for. Você tem muito claro o que você quer, esse é o passo número 1. Sem isso, tudo desmorona. Se você tiver isso definido, definir bons hábitos, ter foco, ter essa felicidade de buscar o seu objetivo, cara, não tem como você não ser otimista, você precisa ser otimista, porque o otimismo vai te trazer também uma das atitudes mais importantes, que é a atitude número 10, que eu vou falar aqui daqui a pouco. O otimismo é chave para que você alcance os seus objetivos. Por quê?
Porque mais do que chave até, ele é um combustível. Você vai se alimentando dessa felicidade, se alimentando desse otimismo e acreditando que as coisas podem dar certo. Que até nos períodos ruins, aquele período ele é parte do seu desenvolvimento e parte do seu caminho até alcançar aquele ponto B, que é onde você quer chegar, que é o seu objetivo. Então a atitude número 4 é otimismo. Atitude número 5, inteligência emocional. Eu peguei essa palavra, né, esse termo inteligência emocional, porque ele está super na moda, então muita gente já conhece o conceito, ele é extenso, na verdade, é muito profundo, tem muita coisa, mas eu quero simplificar aqui em autocontrole. Como eu disse, os dias vão ser difíceis, os dias não vão ser fáceis, você vai passar por muitos desafios e você vai ter que superar com objetivo, com foco, com determinação, com otimismo e com autocontrole, com resiliência. Né? Você precisa encarar os desafios de frente. Sabe aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo? É um pouco disso, assim. É óbvio que não é a questão de coragem, não é só isso, mas é uma questão de assim, cara, você vai tomar porrada, sabe? Você vai atrás dos seus objetivos e não vai ser fácil. Putz, o ponto B tá aqui, tracei o plano, vai dar tudo certo. Cara, a vida é extremamente variável. A gente tem visto, né, todas as incertezas que a gente vive ultimamente, especialmente nos tempos de hoje, e o mundo ele já vem sendo assim há muito tempo, né? Cheio de incertezas e cheio de mudanças, você não controla tudo. E por você não controlar tudo, você precisa se controlar. Né? Se você se controlar, você acaba lidando melhor com esse mundo sem controle, porque você não vai ter controle das coisas. E às vezes você vai falar, eu vou chegar nesse meu objetivo em uma semana. Cara, isso pode durar um ano, pode durar um mês, pode durar 10 anos. Aí vai de você ter esse objetivo muito forte, ter esse plano muito bem traçado e ter autocontrole para saber que às vezes você vai andar para trás. Você vai dar 3 passos para frente e vai dar 1 para trás. Mas tudo bem, porque se você quer realmente aquilo que você definiu como objetivo, e você está focado naquilo, nenhum passo para trás vai te parar, entendeu? Então você precisa ter essa inteligência emocional para lidar com essas mudanças, lidar com esses problemas e seguir em frente. Porque, como eu disse, vão ter barreiras, só que as barreiras, o que você faz? Você transpõe as barreiras. Com o quê? Com foco, com otimismo, com bons hábitos, com felicidade. Então, a atitude número 5 é a inteligência emocional, autocontrole. Atitude número 6, essa é uma das atitudes que eu mais gosto. Eu demorei muito para entender esse conceito, que é zona de conforto. Né? E aqui eu quis colocar zona de conforto só porque eu não quero falar saia da sua zona de conforto ou fique na sua zona de conforto. Eu li muitos livros no ano passado, especialmente, que falavam sobre isso, e eu acabei chegando a uma conclusão, porque muitos falavam, saia da sua zona de conforto, porque é lá que estão os seus maiores aprendizados, as suas maiores conquistas estão fora da sua zona de conforto. Ou eu li às vezes assim, fica na sua zona de conforto, porque a zona de conforto é o lugar onde você sabe, né, onde você tem as suas principais competências. Então, se você estiver na sua zona de conforto, você vai performar melhor, você vai atingir melhor os seus resultados. Isso sempre me confundia muito. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, na verdade, a gente não tem uma zona de conforto muito bem definida. A gente vai expandindo essa zona. Então, costumo dizer para as pessoas para que elas fiquem na zona de conforto expandida. O que é isso? Por exemplo, você tem como objetivo principal aí da sua vida ser promovido, né? O seu objetivo atual. Né, não o principal, mas o objetivo atual da sua vida é ser promovido. Aí você fala assim, bom, para ser promovido eu preciso ser melhor em vendas, mas eu odeio vender. Eu não gosto de vender, vender não é para mim, eu não nasci para isso, enfim. E aí você passa a treinar, você precisa treinar a vender, porque uma vez que você começar a vender, você vai começar a ficar apto ou capaz para atingir essa promoção que você tanto quer. Quando você começa a vender ou começa a treinar para vender, você tem dificuldade, né? Por quê? Porque não é uma zona de conforto sua vender, né? Você tem vergonha, você tem medo de vender, você acha que as pessoas vão olhar para você e falar assim, lá vem o vendedor, tipo, já tá fazendo papinho de vendedor, enfim. Só que conforme você vai praticando esse ato de vender, aquilo vai se tornando fácil para você, vamos dizer assim. Eu não diria que seja fácil, mas vai ficando mais confortável, você já vai fazendo, você faz uma vez, você faz 2 vezes, você faz 3 vezes, daqui a pouco você faz 15 vezes, você fala assim, cara, vender pra mim é uma coisa natural. Eu chego, vendo, e pra mim tá tudo bem, não me dá mais aquela suadeira na mão, meu rosto não fica quente, não tem ansiedade, nada, pra mim já é uma coisa natural. Ou seja, o ato de vender virou a sua zona de conforto expandida,
né? Ela já faz parte da sua zona de conforto. Então, pensa assim, conforme você vai tendo que adquirir competências, você vai tendo que aumentar a sua zona de conforto, certo? Porque quando você expande a sua zona de conforto, é quase como a sua zona de conforto está aqui, você vai abrindo ela aqui para fagocitar habilidades que você tem para trazer para sua zona de conforto. Então, sua zona de conforto vai engordando. Conforme ela vai engordando, ela vai ficando grande. Daqui a pouco você está com um monte de competência dentro da sua zona de conforto. Conforme você tem muita competência, você vai estar apto para fazer mais coisas. Agora pensa assim, imagina que você vai aumentando a sua zona de conforto e todas essas pequenas bolinhas ou essas pequenas competências que estão sendo englobadas na sua zona de conforto, elas têm a ver com aquele seu objetivo que você definiu como atitude número 1, com o passo número 1. Cara, você vai estar muito preparado para atingir aquele objetivo, mas muito preparado. Vai ficar muito perto, aquilo vai ficar muito mais no seu controle. Óbvio que não depende só de você, né? Não depende só da gente atingir os nossos objetivos. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para você é um método que você possa ter mais controle sobre esse caminho, né? Sobre essa jornada. Então, quando você expande a sua zona de conforto, cara, e nada mais é que aprendizado. Leia, ouça podcasts, navegue por assuntos que tenham a ver com o seu objetivo, vai estudar, faça cursos online, faça cursos rápido, converse com pessoas da área. Existem 1000 formas de fazer isso. O que é importante aqui é você expandir a sua zona de conforto. Atitude número 7. Não tirar conclusões. O que significa isso? É muito comum no nosso dia a dia, especialmente se você está no trabalho ou convivendo muito com pessoas na sua casa e tal. As pessoas falam alguma coisa, as pessoas escrevem alguma coisa, você já tira conclusões. Por exemplo, alguém escreve alguma coisa para você em caps lock na mensagem, no WhatsApp ou no e-mail, você já acha que a pessoa tá brava. A gente o tempo inteiro fica tirando conclusões sobre aquilo que as pessoas falam. Por quê? Porque a gente sempre fica achando que a pessoa quis dizer aquilo que ela na verdade nem pensou em dizer. E aquilo cria em nós uma série de histórias na nossa cabeça que a gente acaba depois tomando atitudes relacionadas a essa história, que foi uma coisa que a gente inventou e não que a pessoa falou, entende? Então, isso vale para o dia a dia, tá? É uma atitude perene que você precisa assumir, que é não tire conclusões das coisas. As coisas são o que elas são, elas não são o que você imagina que elas sejam. Então, por exemplo, uma pessoa falou assim para você, você convida uma pessoa para sair, você fala assim, vamos sair esse final de semana? Aí o seu amigo vira e fala assim, não, esse final de semana eu não quero sair. Aí você já pensa que ele não quer sair com você, mas em nenhum momento ele disse isso. Ele disse que ele não quer sair. Aí você já pensa que ele não quer sair com você, porque ele não gosta de você, porque provavelmente você fez alguma coisa para ele que ele não gostou, aí você começa a se martirizar falando, caramba, o que será que eu fiz para ele que ele não gosta mais de mim, que não quer sair comigo? Cara, você entra num mundo paralelo seu, tirando conclusões. Conclusão, da próxima vez que você encontrar com ele, você vai ficar já meio receoso. Você fala assim, ele não gosta de mim porque eu nunca saí, porque ele não quis sair comigo e agora eu não posso falar nada do que eu quero. Cara, é uma maluquice. Isso eu dei um exemplo de um amigo, mas assim, a gente não pode tirar conclusões de coisas que a gente não ouviu, né, ou que a gente não leu. Especialmente do que a gente leu. Hoje a gente está se comunicando muito por WhatsApp, por e-mail, e as pessoas escrevem, abreviam, não botam pontuação. Eu faço isso, é natural. E aí o que a gente acha? A gente acha que a pessoa disse uma coisa que na verdade ela não disse. E aí, ao invés de você pegar o telefone e ligar para ele e falar assim, ô fulano, deixa eu ver se eu entendi, você não quer por causa disso? Não, a gente fica criando história. Então por isso que eu te digo, essa atitude é fundamental, cara, porque se você ficar tirando conclusões das coisas, de resultado, de falas, de escritas, você vai pirar. Você vai criar histórias na sua cabeça que não existem, que nunca aconteceram, que não são os fatos. Né? Hoje a gente fala tanto de dados, de fatos, de estatística. Cara, não crie histórias, não tire conclusões das coisas que não existem. Ok? Atitude número 8. Gerenciamento de tempo. Quantas horas no dia você tem? 24. Certo? Quantas horas do dia eu tenho? 24. Quantas horas do dia tem Bill Gates? 24. Quantas horas do dia tem Anitta? 24. Ou seja, o que eu quero dizer? Todo mundo tem o mesmo número de horas no dia. O que você faz com as suas horas é que vai fazer a diferença. Então assim, vou começar com o primeiro tabu. Pessoal que acorda às 5 da manhã. Eu acordo às 5 da manhã. Mas isso importa?
Depende. O que eu faço quando eu acordo às 5 da manhã? Eu acordo às 5 da manhã e vou pro videogame ficar jogando? Ou acordo às 5 da manhã, vou ler, vou estudar, depois eu vou treinar, depois eu vou tomar meu café da manhã, depois eu vou rezar. Ou seja, eu vou criar, eu vou abrir um espaço na minha agenda, por acordar 5 horas da manhã, até a hora que eu começo a trabalhar, por volta de umas 8h30. Para quê? Para que eu faça coisas produtivas. Porque senão não adianta se acordar às 5 da manhã. Qual a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Vai dormir meia-noite. O ponto é, não importa quanto tempo você vai ficar acordado, não importa a hora que você vai acordar, não importa a hora que você vai dormir, o que importa é o que você vai fazer enquanto você estiver acordado. Dormir é preciso. Não venha com essa de, eu vou dormir só 2 horas essa noite, eu vou dormir de 2 em 2 horas e vou acordar esses negócios de sono polifásico. Cara, para. Você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa ter uma vida equilibrada. Só que você tem 24 horas no dia. Tudo bem, você vai falar assim, eu vou dormir 8 e vou ficar 16 horas acordado. O que você vai fazer nessas 16 horas? 8 horas eu trabalho e mais 2 horas eu me locomovo. Beleza, sobraram quantas horas? Sobraram 6 horas. Nessas 6 horas vai fazer o quê? Você vai estudar? Você vai ficar com a sua família? Você vai ler um livro? Você vai fazer um curso? Como está dividida a sua agenda? Tem uma ferramenta que eu gosto muito que se chama Agenda Programada. Eu peguei do Paulo Vieira, que é um coach super famoso brasileiro, e eu vou deixar aqui o link para vocês baixarem. É muito legal, cara, porque é simples, cara, é uma agenda, só que é uma agenda toda programada. Você tem de segunda a sexta, você pode incluir sábado e domingo, você tem de segunda a sexta todas as atividades que você quer fazer. Óbvio, é um guia, você pode ir se monitorando para poder fazer, mas, cara, se você consegue completar aquilo, é maravilhoso, porque você consegue aproveitar muito bem o seu tempo. Você tira alguns pedaços de tempo para fazer suas coisas, então tira meia hora, 1 hora, 45 minutos. Você vai criando esses blocos de tempo e colocando as coisas que você quer fazer nesses blocos de tempo. Então é muito legal. Gerencie o seu tempo, porque todo mundo tem 24 horas no dia. Atitude número 9, autorresponsabilidade. Olha, essa é outra, e como eu disse no começo, minha vida inteira eu passei julgando, eu passei me fazendo de vítima, porque eu achava que todo mundo era culpado pela minha situação. Isso não existe. Você tá onde você tá, a culpa é sua. Estênio, mas tem gente que nasce com dificuldade, que nasce desfavorecido. Concordo. Mas você tem 2 possibilidades. Ou você se conforma com isso e aceita, ou você faz alguma coisa para mudar a sua vida. Tem inúmeros exemplos. Pessoas que nasceram com deficiência, e se superaram e hoje são super bem sucedidas naquilo que elas queriam fazer. Não estou dizendo de dinheiro aqui, é naquilo que elas queriam fazer. Você tem inúmeros casos de pessoas que nasceram em favela, em comunidades paupérrimas, e que hoje conseguiram ascender profissionalmente, ascender socialmente. Por quê? Porque elas não se conformaram com a situação delas. Elas não colocaram a culpa no outro, elas nasceram numa situação absolutamente horrível, socialmente, sem possibilidade, sem estudo, sem dinheiro, sem nada, sem saneamento básico. Cara, o Flávio Augusto, que é um empreendedor super reconhecido, hoje ele é dono até de time de futebol nos Estados Unidos, ele falou um negócio que me marcou demais. Ele falou assim, quando eu tava morando na favela, tava morando lá na favela, eu viajava, né, para trabalhar de ônibus, ida e volta, eu levava 2h30, 3 horas para ir, 2h30, 3 horas para voltar. E ele falava, eu não ficava pensando em mudar o mundo, eu ficava pensando em como mudar a minha vida, a minha situação. Cara, o cara tava mal demais. O que ele fez? Ele, cara, começou a trabalhar, começou a arrumar possibilidades para ele sair da situação dele, para ele resolver o problema dele primeiro. Então, assim, não adianta, seja você classe A e falar, cara, eu tenho tudo, não tenho pra onde ir, ou você tá muito lá embaixo e fala, cara, eu não tenho pra onde ir, cara, sempre você tem pra onde ir. O ponto é que você precisa se autorresponsabilizar, você precisa olhar pra você e falar assim, cara, eu preciso tomar o controle disso aqui e fazer alguma coisa pra mudar. Porque se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer por mim, e não vai. Ninguém vai fazer nada por você. Você precisa ir atrás das suas coisas, porque se você achar que alguém pode fazer alguma coisa por você, se alguém não fizer, você vai achar que a culpa é do outro. E não que a culpa é sua. E que não é que a culpa é sua, mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade do seu sucesso, a responsabilidade do teu fracasso é sua, cara. Você precisa assumir. É difícil? Demais. Por quê? Porque tem coisa que você não tem controle. Então você tá indo super bem no trabalho, você tá lá trabalhando, daqui a pouco você é demitido, tem um corte. Cara, a culpa é sua? Não. A culpa não é sua.
Mas assim, o que você vai fazer com aquilo? Você pode ficar chorando e falando, nossa, eu fui cortado, essa empresa, ó céus, ó vida. Ou você pega aquilo e fala assim, bom, agora que eu tô sem emprego, eu vou abrir o meu negócio. Mas não precisa ser um negócio gigante, eu vou abrir um negócio aqui no meu bairro, eu vou começar a vender bombom pra fora, eu vou fazer bolo, vou fazer marmita, seja lá o que for, ou vou fazer serviço de design pra fora, online, ou vou escrever e-mail pra fora. Não importa, mas você precisa tomar o controle, cara. Porque senão, você sempre vai achar que a culpa é do outro, que a culpa é do ambiente, que a culpa é do governo, que a culpa... Cara, coisas ruins vão acontecer, ninguém vai fazer nada pra te ajudar, então você precisa assumir a responsabilidade da sua vida. Atitude número 10. Eu falei dessa atitude um pouco atrás, eu não dei o nome dela, mas basicamente é o fundamento de todas as atitudes, que é persistência e longo prazo. Não adianta você ter um objetivo, você ter bons hábitos, você ter foco, você ter otimismo, você ser autorresponsável, você gerenciar bem seu tempo. Não adianta se você não pensar que a coisa é no longo prazo. Você não vai ter as coisas do dia para a noite. Não adianta você pegar numa segunda-feira e falar, agora eu vou emagrecer. Aí você na segunda-feira você vai lá e come direitinho e vai na academia. Terça-feira você já vai pro bar, você bebe, come aquele bolinho de queijo, fritura, não sei o que. Quarta-feira você fala, já que ontem foi assim, eu começo a semana que vem. Já era, ferrou. Você precisa persistir em cima daquele seu objetivo. Então você tem um objetivo. Então tudo que você vai fazer está linkado com aquele seu objetivo. E se seu objetivo for forte, se seu objetivo for real, você vai persistir até que ele se realize. Pode ser que em determinado momento você fale assim, eu não quero mais isso. E tá tudo bem. Você não quer mais isso, você pode escolher outra coisa. Mas assim, persista no seu objetivo. Como eu disse, já vou dar 2 exemplos da minha vida que aconteceram, são reais, de sucesso e de fracasso. E eu vou te mostrar por que deu sucesso e por que deu fracasso em ambos. E aconteceram as 2 coisas nesses 2 objetivos que eu tive. Mas assim, você precisa persistir nas suas ideias, você precisa persistir nos seus projetos e não achar que a coisa vai acontecer do dia para a noite. A coisa acontece no longo prazo. O longo prazo pode ser 1 ano, o longo prazo pode ser 10 anos. O ponto é que se você pensar no longo prazo, você vai entender que é o processo. Lembra que eu falei que, na verdade, a felicidade está no processo entre o ponto A e o ponto B, aquilo que você quer alcançar, onde você está e aquilo que você quer alcançar? Ou seja, você precisa pensar que cada dia é 1% que você está atingindo seu objetivo até chegar no objetivo 100. São 100 dias? Pode não ser, pode ser 30, pode ser 15, pode ser 10 anos. Como eu disse, não existe um tempo definido, mas você precisa pensar, cara, que o negócio não acontece do dia para a noite. Você precisa ter atitudes, hábitos, foco, persistência, hábitos, né, que te possibilitem ir longe. Não que você atinja só esse objetivo e depois acabou. Não é assim que as coisas acontecem, né? As coisas não acontecem dessa forma. Então, atitude número 10, persistência. Não existe sucesso sem persistência. Se você não persistir, eu te garanto, você não vai conseguir. Você tem que persistir porque vai ter desafio, vai ter barreira, vai ter dia ruim, vai ter dia que vai dar tudo errado. E é assim mesmo, a vida é assim. E se você pensar no longo prazo, você vai persistir, porque você vai bater na barreira, vai voltar, aí você vai transpor uma barreira. Quando você transpor essa barreira, vai vir outra barreira, e você vai ter que transpor de novo. E assim por diante, indo, até chegar no seu objetivo. Então, tenha foco, persistência e pense sempre no longo prazo. Não que as coisas vão acontecer do dia para a noite, porque não é assim. Bom, essas foram as 10 atitudes que eu criei como um método para que você consiga definir muito bem o objetivo e alcançar, né, esse objetivo. Como que você alcança? Seguindo esses 10 passos, seguindo essas 10 atitudes. Existe uma outra forma, né? Na verdade a mesma forma, que é um material complementar que eu fiz, que são os 15 passos para mudar a sua vida. Então se você juntar, você vai ver que nesses 15 passos há muitas dessas atitudes nele. Que é esse e-book que está no link aqui embaixo. Você clica e baixa de graça. Tá? Por quê? Porque você vai ter essa atitude, essas 10 atitudes, com frequência, com persistência. Vai baixar esse e-book, vai ler esse e-book, são 41 páginas, você vai gastar mais ou menos 1 hora para ler, mais ou menos, com foco, com atenção. Você vai entender quais são esses 15 passos e essas 10 atitudes que você precisa tomar a partir de agora para que você comece a mudar a sua vida, para que você comece a ter sucesso nos seus objetivos, para que você alcance os seus objetivos, sejam eles quais forem, não importa. E aí, como eu disse para você, eu quero dar 2 exemplos da minha vida, que são exemplos que foi quando eu comecei a perceber
quando eu fazia sucesso e quando eu não conseguia fazer sucesso em alguma coisa que eu queria. Quando eu tinha 15 anos, eu resolvi ser músico, né? Eu estava no colegial ainda e meus pais me apoiaram muito e meu pai me colocou para tocar num bar lá na Vila Madalena, em São Paulo. Quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos, eu falei, cara, eu vou viver de música, né? Mas eu não tinha foco. Por quê? Porque enquanto eu estava querendo viver de música, todos os meus amigos estavam entrando na faculdade. E aí eu meio que desencanei. Eu falei, não vou viver de música. Entrei na faculdade, comecei a estudar marketing, comunicação. Quando eu saí da faculdade, eu falei, eu quero ser músico. Aí eu meio que larguei tudo depois da faculdade, eu fui viajar, tal, larguei tudo e falei, vou ser músico. Eu foquei. Eu falei, cara, agora vai ser pra valer. Eu não vou ficar entre colégio, faculdade, música. Eu tô encurtando um pouco a história pra você entender. Eu falei, vou ser músico. Cara, eu gravei CD, eu fui atrás de um monte de amigo que tinha produtora, de filme, de áudio. Eu gravei basicamente tudo muito barato, assim, um clipe, eu ganhei um clipe de graça, pra você ter uma ideia. Eu quero dizer, eu foquei demais naquilo. Eu falei, cara, eu quero viver de música, eu quero ter o meu trabalho musical. Bom, o resultado disso foi tudo sozinho, sem empresário. Eu tinha um patrocínio, mas era um patrocínio que mais me ajudava a carregar caixa do que botar dinheiro, porque a gente não tinha dinheiro, né, pra viver de música. Hoje, se você for pesquisar, para você viver de música, para você criar um ambiente de música, é igual um lançamento de um produto de marketing. Você precisa botar muito dinheiro para que chegue nas pessoas, para que gere frequência e as pessoas consumam. A gente não tinha dinheiro para isso. Eu tocava em bar, eu tocava em festa de formatura, eu tocava em festa empresarial, tá? Eu juntava uns trocados para conseguir viver. Mas o que eu consegui? Tendo muito foco. Eu fui em vários programas de televisão. Se você digitar aí na internet, é capaz de você achar Estênio Moura e tal, você vai achar Rony Von, no Raul Gil, meu CD foi parar no Faustão, na vitrine do Faustão, eu lancei clipe no MTV na época, também assim, um custo quase que zero, mas por quê? Porque eu tive muito foco. E sabe quando começou a dar errado, entre aspas? Quando eu desfoquei. Porque teve um determinado momento que eu fiquei muito desanimado, porque eu não conseguia mais ir pra frente com a minha carreira musical. Porque faltava dinheiro de fato para poder investir. E aí o que eu fiz? Eu comecei a colocar minha energia em outras coisas. Então eu gastava meu dia, ao invés de focar minhas 8 horas, vamos dizer assim, de trabalho em coisas relacionadas à música, em como divulgar, em como encontrar parceiros e tal, o que eu fazia? Eu ia fazer outras coisas. Eu estava vendo meus amigos já sendo promovidos, eu estava vendo uma pressão social, eu me deixei levar por uma pressão social, e isso acabou me desvirtuando e me tirando foco. Isso me tirou o foco, a partir do momento que eu perdi o foco, eu comecei a degringolar. Até o momento que eu comecei a não ter nenhum tipo de resultado, e aí isso me desestimulou demais. Quando me desestimulou, eu abandonei a carreira musical. Esse foi um exemplo, tanto do lado bom, quando eu foquei, a coisa aconteceu, quanto do lado de fracasso, porque quando eu desfoquei, quando eu não tinha um objetivo muito claro do que eu queria ser, ou do que eu queria atingir, a coisa se perdeu, porque eu não sabia muito bem para onde que eu queria ir, então qualquer caminho servia, sabe? E o segundo exemplo é um momento que eu vivi de 2017 para cá. Eu coloquei muito na minha cabeça que eu queria construir de fato uma carreira de negócios, né, liderar projetos muito grandes de negócio, e foi quando eu voltei de Goiânia aqui para São Paulo. Eu morei um tempo em Goiânia, e eu coloquei muito na minha cabeça que eu ia alcançar meus objetivos profissionais, sendo líder de negócios e tal. E aí quando eu voltei, eu entrei numa agência de publicidade como gerente de contas, atendi clientes gigantes, clientes nacionais, clientes globais, que eu não preciso citar o nome aqui, você consegue encontrar no meu site. E hoje eu sou diretor de atendimento de uma das maiores agências do Brasil, uma agência global, né, em 3 anos. Por quê? Porque eu foquei, eu falei, cara, eu quero chegar nessa posição. O que eu preciso fazer? Cara, eu preciso estudar, eu preciso me capacitar, eu preciso conhecer de marketing digital, eu preciso conhecer de negócio, eu preciso conhecer de liderança de equipe, eu preciso conhecer de gestão de equipe, eu preciso conhecer de estratégia, eu preciso conhecer de planejamento estratégico, de comunicação, de marketing, enfim, eu fui estudar. Eu passei basicamente 2 anos da minha vida trabalhando muito e acordando todo dia às 5 horas da manhã para ler. Eu li mais de 50 livros em 2 anos. Isso é muito legal, mas cara, teve um esforço. E aí por que eu alcancei o que eu alcancei até hoje, né, nesses últimos 3 anos? Porque eu tive foco. Eu foquei naquilo que eu queria, naquele meu objetivo, eu criei bons hábitos para atingir esse objetivo, eu fui muito otimista porque muita coisa deu errado nesses 3 anos. Eu tive dificuldade no trabalho, eu tive dificuldade com o cliente, eu tive dificuldade com a equipe, eu tive dificuldade com uma série de coisas, mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer aquilo, eu fui atrás, com ética, com honestidade,
respeitando as pessoas, respeitando cada momento de cada pessoa, respeitando as rotinas das pessoas. Isso é fundamental. E aí eu te garanto, você deixa seus comentários aqui depois. Se você começar a colocar essas atitudes, especialmente de autorresponsabilidade, de objetivo muito definido, de bons hábitos e foco, a sua vida vai começar a mudar. Você vai começar a sentir mais próximo desse objetivo. Ou desses objetivos, você não precisa ter só um, você pode ter vários objetivos. É que é melhor você ter só um, fazer um por vez, porque aí você consegue focar. Quando você tem muita coisa ao mesmo tempo, é difícil focar. E aí você acaba se perdendo, não atinge nada e se frustra. Então, calma. Tenha um objetivo, defina essa régua, né? Vou definir um objetivo, vou focar nele. Como? Vou ter essas atitudes, vou ter uma agenda programada, vou gerenciar bem meu tempo, vou ser positivo em relação a esse objetivo, eu vou encarar os problemas como desafio, como forma de aprendizado, e assim eu vou conseguir estar cada dia mais próximo do meu objetivo. Eu não tenho pressa que ele aconteça, mas eu sei que ele vai acontecer. O meu mindset está voltado para isso, eu sei que ele vai acontecer. Por quê? Porque eu estou caminhando para ele, eu sei onde está o ponto B. Eu só preciso ir até lá. Vai aparecer uma barreira aqui, eu desvio. Vai aparecer outra barreira aqui, eu desvio. Mas eu tô indo, eu tô caminhando. Um dia vai voltar e eu vou ficar parado 3 meses aqui, mas eu sei que eu preciso resistir, eu preciso ter autocontrole, preciso ter resiliência, inteligência emocional e eu vou transpor essa barreira até chegar no meu objetivo. Então assim, se você focar, se você tiver bons hábitos, eu te garanto, você vai alcançar os seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui, me fala das suas experiências, me fala das suas dificuldades, eu tô aqui para te ajudar. Esse vídeo ele ficou longo porque eu quis realmente ir no detalhe de cada situação, de cada atitude. Eu sempre venho falando das atitudes de uma forma muito prática, muito rápida, mas eu quis ir no detalhe de cada uma. Por quê? Porque eu sei que todo mundo quer alcançar os objetivos e todo mundo tem dificuldade, eu tenho. Todo mundo tem e toda hora a gente precisa ficar lembrando daquilo que a gente precisa fazer para atingir os objetivos, né, das nossas vidas, os objetivos com os nossos familiares, os objetivos com os nossos amigos, os nossos objetivos de carreira. Seja você um colaborador, um CLT, seja você um empreendedor, um profissional liberal. Você precisa tomar o controle da sua vida o máximo que você puder, porque você não vai conseguir controlar tudo, e tá tudo bem, né? Nem tudo é controlável, mas a partir daquilo que você é capaz de fazer, você ir atrás daquilo que você pode fazer, né? Ir atrás daquilo que você quer. E tá tudo bem você ir atrás daquilo que você quer, tá? Então assim, conta comigo para o que vocês precisarem, deixe o seu comentário aqui, eu respondo um por um, sou eu mesmo que respondo, e eu espero que você consiga, enfim, alcançar os seus objetivos, porque, cara, eu passei muito tempo da minha vida tentando fazer isso, eu meio que arrumei esse método para me colocar no eixo, toda hora que eu caio eu volto. Então, putz, se eu tô um pouco desanimado com alguma coisa, o que eu faço? Eu volto pro objetivo. Eu volto para aquele objetivo que eu volto para aquilo que eu quero, eu volto para minha agenda programada, eu volto para as coisas que eu me programei, que eu me determinei a fazer. E lembrando sempre, persistência. Muito obrigado. Um abraço.